Olá pessoal, sou o professor Ademar Nogueira e desta vez nós vamos discutir o tema sobre o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no Brasil. Tema sério, um problema muito sério na nossa sociedade que precisa ser debatido. Bora lá comigo? Um problema sério, uma realidade cruel em que muitas famílias vivem nesse instante neste país. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, falando com vocês, já tem alguém desaparecendo. São 226 casos por dia de pessoas desaparecidas nesta nação. Comparando com os casos de violência, de assassinatos, são 130 pessoas que são assassinadas por dia na média neste país. Percebe que 226 para 130 são quase 100 casos a mais de desaparecimentos do que de assassinatos. É ou não é uma realidade muito cruel? Nesse instante, enquanto nós falamos, famílias estão sofrendo. E devido a quê? Classifica-se o desaparecimento em 3 casos. Primeiro, desaparecimento voluntário, em que aqueles que as pessoas saem de casa por desavenças, por questão de orientação sexual, a não aceitabilidade desses indivíduos. Segundo, desaparecimento involuntário. O involuntário está ligado a acidentes, a desastres, a problemas mentais, por exemplo, pessoas com problema de Alzheimer perdem a memória, perdem a orientação e não se encontram mais, muito ligado à questão dos idosos também. E por fim, o desaparecimento por sequestro, o desaparecimento, aqueles que são furtados, aqueles que são roubados, ligados a tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, crianças para exploração sexual, tráfico do trabalho, etc, etc. Então é uma realidade que se perfaz nesse Brasil. E, segundo essas mesmas estatísticas, são as crianças de 11 a jovens de 20 anos a faixa etária que mais desaparece neste país. Por quê? A questão de orientação sexual, a questão de desavença familiar, a questão de brigas no seio familiar e tantos outros. Bom, e Ademar, e como que a gente conduz esse tema então? Sobre o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no Brasil. Vamos lá. Quando a gente pensa em enfrentamento, nós temos que pensar que essa realidade precisa ser enfrentada. E quem deve enfrentar essa realidade? Todos nós. Eu, vocês, toda a sociedade, os políticos, tudo precisa juntar forças, todos precisam juntar forças para podermos debater e combater isso. Então, isto é enfrentar. E na nossa metodologia do professor Ademar Nogueira, eu trago para vocês sempre. Pensamos no problema? É um problema? O problema do enfrentamento, sim, já é um problema. Agora, esse desaparecimento, eu começo a pensar nas dimensões desses problemas, ou desse problema, que nós sempre trazemos para vocês. São 4 dimensões: social, dimensão cultural, dimensão econômica e dimensão política. Bom, se vamos enfrentar todos, vamos pensar nessas 4 dimensões. Primeiro, dimensão social. Vamos pensar na culpa da sociedade. A sociedade ignora este problema. E quando ela enxerga, ela trata a família do outro com piedade. Ou, de diferente forma, quando ela enxerga, ela vê que aquela família, ela está passando por um problema e não move, e não age, a sociedade não vê, a sociedade não se movimenta. Então eu coloquei para vocês, a sociedade ignora este problema, falta de atenção, não há solidariedade real para se resolver essa problemática. É a primeira dimensão. Segunda dimensão, dimensão cultural, histórica. Há uma crença de que o desaparecido é um indivíduo com um problema. Ah, desapareceu porque é um problemático, está ligado a drogas, está ligado à prostituição, e muitas vezes a própria família ela esconde aquele problema, porque sabe que culturalmente o desaparecimento ele está ligado a algum tipo de preconceito. Vamos combater também esse problema cultural histórico. Questão econômica, tráfico, pedofilia, prostituição, escravidão. Aí isso está ligado fundamentalmente a quem? A pessoas de baixa renda, a classe social menos favorecida. Então enfrentar esse problema significa fazer mais justiça social, significa dar apoio às famílias mais vulneráveis.
Precisamos disso também. E por fim, uma dimensão política. E aí, provavelmente, vocês vão ter mais o que escrever, mais o que falar, porque politicamente existe um atraso nas políticas públicas de enfrentamento a esse problema. As delegacias muitas vezes não estão preparadas para poder atender a essas famílias. Quantas e quantas vezes uma família ela vai fazer o boletim de ocorrência e o próprio delegado, a própria força policial pede para que espere mais um pouquinho. Aqueles que têm esse tipo de tragédia relatam, e muitas vezes, que ouviu de policiais: vamos esperar um pouquinho, esse menino pode estar envolvido com drogas, ou vamos esperar mais um pouquinho, a sua filha pode ter fugido com um namorado. Isso é um problema muito sério. Não que todos façam, por favor, não é isso, não estamos fazendo pré-julgamento de policial ou de força policial A ou B, mas existe sim uma letargia do sistema ou do serviço público para dar cabo a esse problema. Isso então, juntando tudo isso, nós temos essa necessidade de enfrentar esse problema neste país. Professor, e com relação à intervenção, aí depende de qual dimensão você vai atacar. Se você ataca a dimensão social, a intervenção é agir sobre a sociedade. Políticas públicas de conscientização, políticas públicas de orientação, que mais propagandas, a mídia precisa juntar para fazer mais propagandas, etc. Quando você pensar na dimensão social e cultural. Dimensão cultural, políticas públicas de amparo às famílias desamparadas, né? E por fim, as políticas, a intervenção sobre a questão política, maior atenção dos governantes. Vamos pedir mais atenção para essas pessoas, para essas famílias. Não sabemos, pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a de qualquer brasileiro, que os dados são alarmantes. Espero então que tenha ajudado vocês, galera, nesse debate e enxergar essa problemática. A partir de agora é pegar a coletânea no nosso blog, é assistir mais de uma vez esse vídeo para recolher ainda mais as ideias. E se ainda não fizeram, inscrevam no nosso canal, dê um like no nosso vídeo, compartilhe com aqueles que vocês acham que precisam, que merecem, porque fazendo isso nos ajuda também na divulgação. Tá certo? Até mais e até o nosso próximo debate, ao nosso próximo vídeo. Um abraço no coração de vocês.